Graça e paz, bom dia. Estamos live para a nossa transmissão da Palavra do Senhor neste dia, do Senhor pela manhã. Eu vou só esperar uns minutos para ter a confirmação de que estamos live. Se alguém estiver em online, por favor, coloque aí a informação de que você está escutando, que o som está bom. Nós estamos debaixo de uma tempestade aqui em New Jersey, de neve, então espera-se até 18 inches de neve e as temperaturas estavam esta manhã a 10 graus, então nós, usando de sabedoria e sensatez, decidimos fazer online. Estaremos agora às 9 horas com a mensagem em português e às 12 nós teremos a mesma mensagem em inglês como nos horários habituais do Dia do Senhor. Não deixa de ser Dia do Senhor hoje. Nos alegramos porque é Dia do Senhor, nos alegramos porque o Senhor é bom e grande é a sua misericórdia e bondade para conosco. Numa manhã fria, gelada, damos graças a Deus por Ele nos permitir esta facilidade de estarmos online. Não impede, como é óbvio, o ajuntamento dos santos, fisicamente, que teremos assim permitindo o Senhor, próxima quarta-feira, próximo dia do Senhor e sempre que possível. Então fico por aí, hoje estamos na primeira carta de João. Temos nos comprometido este ano a começar o ano com a primeira, segunda e terceira de João. Estamos hoje no capítulo 2 e iremos estar do versículo 1 ao 17. O tema da nossa mensagem esta manhã é o objetivo da vida cristã. E parece que temos alguns irmãos online já confirmando que o som está bom e que tudo está bem. Graças a Deus por isso. Vamos então orar, pedir a Deus a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, pedir a bênção do Senhor para que a palavra do Senhor seja exposta e nós possamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos então. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Senhor e bendizemos, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nesta manhã, pedimos ao Pai que nos guardes, que nos abençoes, Senhor, no meio desta tempestade, mas acima de tudo, que enchas o nosso coração com a santa e bendita palavra do Senhor e que o objetivo da vida cristã, o propósito da cruz e do sepulcro vazio sejam confirmados em nosso coração neste dia. Pai eterno, se alguém vai estar ouvindo esta mensagem, escutando esta mensagem, que não tenha este objetivo ainda, que o Senhor, por misericórdia e graça, pela ação do Espírito Santo, conceda ao arrependimento e à fé e à volta para ti. Te louvamos e bendizemos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, nós vamos então para o texto da palavra do Senhor e o texto está em 1 de João, capítulo 2, e hoje iremos então do versículo 1 ao versículo 17, e como eu disse anteriormente, alguns não estavam ainda, que o tema da mensagem é o objetivo da vida cristã. Vou ler o texto. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pai, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno.
Não amem o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. E antes de nós prosseguirmos com a exposição do texto, eu queria lembrar o que diz a Confissão de Fé, o breve catecismo de Westminster. A pergunta número 1 é: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Tem sido uma pergunta que eu tenho visto várias pessoas preocupadas com qual é o propósito de Deus para a minha vida, o que é que Deus quer de mim, o que é que eu devo fazer nesta terra, qual é a minha função, o que é esperado de mim. E a verdade é que Deus espera de nós, e o fim da criação, a razão pela qual Deus nos criou, é para que nós o glorifiquemos, é para que nós desfrutemos dele. Aliás, a eternidade é isso mesmo. É a presença, a eternidade do salvo, é essa mesmo. Estar na presença de Deus e desfrutar da sua glória e da sua majestade. Se regozijar no Senhor, como o Paulo diz aos Tessalonicenses várias vezes. Regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Quando nós entendemos então, percebemos o principal objetivo do homem, a razão por que Deus criou o homem, nós vamos então ver que João, agora escrevendo na sua primeira carta, capítulo 2, o versículo que já lemos, começa por dizer: meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que vocês não pequem. Qual é o objetivo do salvo? Qual é a função principal do salvo? Qual é o desejo do salvo? Viver uma vida cristã sem pecar. Qual é o objetivo da vida cristã? Não pecar. João diz isso mesmo: vos escrevo para que não pequem. No versículo 2 ele diz: porém, se porém alguém pecar, e todos sabemos, e se você é salvo, você sabe isso, que o seu objetivo, o seu desejo é não pecar, mas a tentação chega perto de nós e, lamentavelmente, por nossa natureza caída e pecaminosa, por nossa fragilidade, por nossa fraqueza, e não como uma desculpa, culpa nossa, temos pecado e pecamos contra o Senhor. Então o texto diz: se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Note que o texto não diz que você deve pecar ou que você deve se sentir confortável no pecado. O pecado não é normal na vida do crente. O normal na vida do crente é santidade, é ele aumentar em santidade. Mas se acontecer acidentalmente, por uma razão que não é o desejo do coração do salvo, e ele pecar, então o salvo não faz o seguinte: eu vou pecar porque eu sei que vou ser perdoado. Não, pelo contrário, o desejo do salvo, uma alma regenerada, alguém que tem o Espírito Santo, o seu desejo é não pecar de forma alguma. Mas se acontecer de pecar, quando acontece de pecar, quando tem a tentação foi mais forte, a nossa fraqueza, a nossa debilidade, a nossa falta de fé, o nosso distanciamento de Cristo, por vezes, nos leva a pecar. Nós temos então diante de Deus um intercessor que é Jesus Cristo, o justo. A expressão aqui, o justo, é aquele que justifica. Ele não só é justo nele mesmo, como ele justifica, e tudo aquele que nele está é justificado, está justificado, os seus pecados são perdoados. E porquê? Versículo 2: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então ele se entregou, ele se ofereceu, ele foi tornado como um sacrifício vivo, e ele tornou-se a propiciação para que os pecados fossem perdoados. Agora note no versículo 3, e nós vamos juntar agora, perdão, do versículo 3 ao 6, diz assim, e mantenha a sua Bíblia aberta se possível no Evangelho, na primeira carta de João. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Note o que o texto diz, e esta é uma das marcas do salvo. Vimos uma das marcas do salvo semana passada. Se você não pôde estar connosco, pode conferir online.
no YouTube, Sermão na Áudio, no Facebook, você verá a mensagem. A marca desta semana, ou a marca que nós encontramos neste texto, é aquele que o conhece, aquele que está em Cristo, aquele que é salvo, e ele é obediente aos mandamentos do Senhor. E é uma marca de salvação. Como é que você sabe se é salvo? Não é porque você procura dentro do seu coração e tenta investigar de alguma maneira ou convencer-se a si próprio, mas sim porque você tem um desejo de obedecer aos mandamentos do Senhor. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ter guardado a palavra no coração, ser obediente. Jesus mesmo disse: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Amor e obediência estão ligados. Note que o mesmo texto diz, o texto de João aqui, diz: aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos mandamentos, é mentiroso. Quem é o pai da mentira? Satanás. Também falámos sobre isso a semana passada. Aquele que mente é porque a verdade não está nele e a verdade é Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas se alguém obedece à palavra, note versículo 5, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Obediência e amor de Deus juntos. Aquele que tem o amor de Deus, aquele sobre quem o amor de Deus foi derramado, aquele amor do Calvário, aquele amor que levou Cristo a morrer no lugar de pecadores, aquele que foi aquele que ressuscitou ao terceiro dia, e esse amor incomparável, esse amor incondicional, aquele que o tem, aquele que o recebe, ele é obediente à palavra de Cristo, à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, aos mandamentos do Senhor. Desta forma, sabemos que estamos nele. Olha aqui a marca do salvo. Ele sabe que está no Senhor. Porquê? Porque ele é obediente. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Ora, se você diz que está em Cristo, você obedece aos mandamentos, você anda como Cristo andou. Daí a palavra cristão. A palavra cristão significa isso mesmo, alguém que é parecido com Cristo, alguém que se parece com Cristo no seu caminhar, no seu andar, no seu agir, nos seus relacionamentos, em sua conduta. Do versículo 7 ao versículo. Perdão, aqui. Do versículo 7 ao versículo 11, nós vamos encontrar e vamos ler o texto. Diz assim: Amados, eu lhes escrevo um mandamento novo. Não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Lembra que Jesus veio cumprir a lei, ele não veio alterar a lei. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão não permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Nós falámos sobre perdoar e temos falado bastante em nossa igreja sobre perdoar e como uma marca de salvação, aquele que perdoa. Quando nós oramos, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, aquele que ama a seu irmão, aquele que ama o seu próximo, aquele que ama somente e muito claramente, acima de tudo, o seu irmão em Cristo, e ele vive na luz, ele não está nas trevas. Outra marca de que alguém é salvo é que ele vive em santidade e ele vive amando o seu irmão e ele vive em obediência aos mandamentos do Senhor. Você não pode dizer que ama a Deus e odiar a seu irmão. Você não pode dizer que ama a Deus e odiar aquele por quem Cristo morreu, no contexto da comunhão dos santos. Mas a mesma coisa se aplica com os ímpios e até com os seus inimigos, que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos amar e temos de amar os nossos inimigos. Lembrando, mais uma vez, que quando Cristo verteu o seu sangue no Calvário, ele morreu por aqueles que eram inimigos dele. Ele morreu por aqueles que se opunham a ele, você e eu, que vivíamos em pecado, que longe de Cristo fazíamos o oposto à vontade do Senhor. Jesus morreu pelos seus inimigos, por aqueles que não o queriam. Não morreu por aqueles que o queriam, porque em sua própria natureza pecaminosa ninguém queria a Deus. Então, afirmar que está na luz, mas odiar o irmão, é estar em trevas. E apelo neste dia que você analise a sua vida e veja estas duas marcas, se elas existem em si. Se você tem um desejo de amar a Deus,
e você tem um desejo de obedecer os seus mandamentos, se você realmente tem um desejo por Deus, primeira marca, e segunda, se você ama os seus irmãos, aqueles que estão perto de si, como é que é esse amor de Deus derramado em si, na prática, em seus relacionamentos. É claro que dentro de uma fraqueza nossa e de uma debilidade nossa espiritual, nós temos sempre que ir aos pés do Calvário e pedir ao Senhor que Ele nos encha e nos leve a que o amemos mais, obedeçamos mais e amemos o nosso próximo. Então é um exercício que precisamos de continuamente fazer ao amarmos o próximo. A seguir, o texto do versículo 12 ao versículo 14, João vai escrever para três tipos ou três formas, abordando três grupos. Primeiro, ele diz: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Ele diz: Filhinhos, eu escrevo para vocês estas coisas porque os pecados foram perdoados. Os salvos, os filhos de Deus, aqueles que estão em Cristo, eles devem receber esta palavra. E se você está recebendo esta palavra nesta manhã, com gozo em seu coração, não a minha palavra, a palavra do Senhor, é porque os seus pecados foram perdoados, eles foram perdoados graças ao nome de Jesus. Você vai ver no versículo 14, saltando ao versículo 14 agora, você vai encontrar a mesma expressão: filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Então, e eles são porque eles conhecem o Pai. Conhece o Pai, os pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Versículo 13 diz: Pais, e eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Os pais, eles escrevem aos pais porque eles conhecem o que é desde o princípio. Você que é pai, você que é mãe, você deve conhecer aquele que é desde o princípio. Quem é desde o princípio? O Verbo que se fez carne. Lembra da semana passada? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquela referência de 1 de João 1 a João, o Evangelho, capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você conhece, você vai encontrar no versículo 14 exatamente a mesma coisa quando diz: Pais, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Para você que é pai e mãe, você deve se esforçar para conhecer aquele que é desde o princípio, para que você possa ensinar os seus filhos possam ver em si aquele que é desde o princípio, o Senhor Jesus Cristo. Agora, muito interessante a abordagem que João tem com os jovens. Eu espero que esteja jovens a ouvir, tem aqui na sala jovens a ouvir. É muito importante. Jovens, e eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. No versículo 13, tá? Versículo 13 no final diz: Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Versículo 14 ele volta a dizer: Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Ao contrário do que às vezes se diz e se pensa, e se diz: os jovens, eles têm dificuldades, eles têm problemas, e a gente fica com muita piedade dos jovens, muito, coitadinhos, porque eles enfrentam tantas dificuldades na escola, no college, e é um nhenhenhé que impossível, com tanta lamentação com os jovens, coitadinhos, não podem ainda, não têm maturidade, tal. Não é essa a abordagem que João coloca nos jovens. Pelo contrário, jovens, e eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Não é para dar desculpa ao jovem que em sua fraqueza, dada a pecaminosidade, a influência do mundo, ele pecou, coitadinho, não tinha intenção, não teve força. Pelo contrário, o jovem é forte. Olha o que diz o texto, versículo 14. Os jovens eu lhes escrevi porque vocês são fortes. Irmãos, amados irmãos, nós temos que parar com essa piedade mesquinha dos jovens e saber que eles são fortes. Eles têm o Espírito, aqueles que são salvos, eles têm o Espírito Santo neles e eles são capazes de vencer o maligno. Deus os capacita e os quer usar. Aliás, eles vão usar a energia deles em alguma coisa. Ou vão usar em videogames e em coisas inúteis e fúteis, ou eles vão se usar e servir ao Senhor. Ou eles vão trabalhar na obra do Senhor, eles vão investir e colocar as suas forças a anunciar o Evangelho aos seus amigos, aos seus colegas, onde estiverem, testemunhando de Cristo. Jovens, eu descrevi porque vocês são fortes. O jovem não é fraco, ele é forte. Aliás, não, quando
A gente chega a uma certa idade, né? E num dia de neve como hoje, que a gente sai para a rua para limpar a neve, a gente espera que os jovens possam fazer mais que nós, porque eles têm mais força, né? Tem um de 20 anos aqui em casa, outro de 17, eu estou com 50. Eles têm que limpar muito, eles têm que trabalhar muito mais, eles têm muita mais força. E foi um recado para eles perceberem. Então nós temos muita mais força, né? Um deles está a olhar para mim, não muito contente agora. Então eles têm muita mais força que nós. A mesma coisa espiritualmente, é esperado deles. É certo que a nossa maturidade, como pais que conhecem o Senhor desde o princípio, é esperado de nós uma maturidade, uma sensibilidade, um entendimento, uma sabedoria. Mas essa fortaleza que os jovens têm, essa energia que eles precisam de colocar na obra do Senhor. E porquê? Porque a palavra de Deus permanece neles. É por isso que é tão importante que as crianças sejam instruídas nos caminhos do Senhor. Não há tal coisa como durante o culto, há um culto para os pais e alguém entretém as crianças ao lado. Isso não existe. Escola dominical para adultos, escola dominical para crianças sim, mas na hora do culto congregacional, pais e filhos se juntam para as crianças, os jovens, ouvirem e crescerem na palavra do Senhor. Não existe tal coisa como um grupo de jovens que entretém. Sim, é bom que tenham atividades, é bom que colaborem juntos, que brinquem juntos, que riam juntos, mas é muito importante que aprendam juntos a palavra de Deus para que a palavra permaneça neles, pois eles são fortes e vencem o maligno. Perdão, última parte do texto, no versículo 15 ao versículo 17 agora. Então, só voltando atrás um pouco, pais, que vocês conhecem aquilo que é desde o princípio, orem pelos seus filhos, filhos, vocês que são fortes, ajudem os vossos pais a que juntos em vossas casas Deus seja glorificado, já que o objetivo do salvo é não pecar, é viver para a glória de Deus. Versículos 15 a 17 agora, na parte final, não terminando ainda, mas na parte final, diz assim: não amem o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a sustentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo passa, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha o que diz o texto, mais uma marca de que você é salvo ou não, é se você ama o mundo e o que nele há. Se você ama o mundo e o que nele há, o amor do Pai não está em si. Note o seguinte, nós devemos amar e somos chamados a amar aquilo que é eterno. O Deus eterno, a glória do porvir. Esse amor por Deus, esse amor pela eternidade, ele não é compatível com o amor que você tinha antes pelo mundo e com as coisas do mundo. Somos chamados a negar a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, os nossos desejos ímpios, a negar as coisas do mundo e trocar por algo maior, algo mais celestial. O pastor John Piper chama isso um tesouro. A palavra de Deus chama o tesouro também naquela parábola do tesouro escondido. Aquele que quando nós temos o nosso maior tesouro é Cristo. Então não ame o mundo. Não deixe que o amor do Pai, não deixe que o amor do Pai fique em segundo plano. Aliás, ele não pode estar em segundo plano. Ou ele está, ou ele é o plano principal, ou ele não é nenhum. Então, que o amor pelo mundo possa ser cada vez mais desaparecer de nossas vidas ao ponto de ser completamente extinto. O amor pelas coisas do mundo não significa amar o mundo, a natureza, o que Deus criou, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, mas sim o mundo aqui no sentido de perversão, de pecado, de impiedade, de coisa que desagrada a Deus, de coisa que não é segundo a vontade de Deus. Não ama aquilo que está no mundo, não ama aquilo que pertence ao mundo, no sentido do mundo outra vez pecaminoso, de natureza caída, mas ame a Deus. Aliás, se você amar o mundo, amar as coisas caídas, amar o pecado, você não entrará no céu. Além disso, se você entrasse no céu, não tinha nada lá para o satisfazer. Porque no céu tem santidade, não tem pecado. Então, se você ama o pecado, você não ia entrar no céu, obviamente, porque pecado algum entra no céu, mas você não iria também se sentir bem no céu. Porque não teria aquilo que você ama. Não ame o mundo. Muitas vezes nós temos, porque por causa da nossa natureza, do nosso desejo pelas coisas carnais, nós precisamos chegar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, retira de mim este desejo por este pecado, por esta ação, por este prazer mundano, para que eu me possa dedicar verdadeiramente a Ti.
por cada vez que nós deixamos que um desejo da carne sobreponha, nos afastamos de Deus e vivemos vidas ímpias que não agradam a Deus. Olha o que diz o versículo 16: tudo o que há no mundo, tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, um desejo que aquelas ambições da carne, aqueles prazeres da carne que eventualmente podemos desejar, a cobiça dos olhos, aqueles desejos e ostentação de bens. Achar-se que é o maior, achar-se que é mais importante, dar um valor a nós próprios que não temos, que na verdade nada somos, nada temos de bom. Precisamos de Cristo. O mundo e a sua cobiça passam. Isso tudo vai passar. Isso tudo será destruído no inferno. Todos aqueles que têm o seu prazer nessas coisas, eles irão perecer para toda a eternidade debaixo da santa e justa ira de Deus. Oh, ouvinte, que Deus não permita que seja você, que esteja debaixo dessa condenação eterna, mas que verdadeiramente isso tudo que passa, você não passe com essas coisas, mas que verdadeiramente, como diz o final do texto, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mais uma vez a obediência à vontade de Deus, mais uma vez a obediência, o início da nossa mensagem, o amor a Deus. Que esta seja a verdade em sua vida, que você seja aquele que ama a Deus, aquele que faz a vontade de Deus, para que você possa permanecer para sempre. Não ame o mundo, não fique preso às coisas do mundo, ame a Deus. Último versículo para terminar, o texto da nossa conclusão, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, a primeira parte diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então, para si que me está a ouvir esta manhã, se surgiu dúvidas na sua vida até hoje, em algum momento, e você pensou, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que é que eu devo fazer? O que é que Deus quer de mim? Qual é o propósito? Outra vez, o propósito de Deus na criação, em sua criação, em Deus o ter criado, é que você glorifique a Deus e o desfrute. Dado ao pecado, você está impossibilitado, ou estava impossibilitado. Mas em Cristo Jesus, isso é possível. E se você é salvo, qual é o seu objetivo? O objetivo da sua vida é que você viva para a glória de Deus, você viva uma vida santa. Se afaste do mundo, se afaste do pecado, viva para Deus. Obediência aos mandamentos do Senhor, em amor. Note, você não pode fazer nada disso sem a ação do Espírito Santo, sem oração, sem a leitura da palavra de Deus, sem comunhão dos santos. Então, aproxime-se de Deus, mas busque este alvo em sua vida. Viver longe do pecado, viver longe da impiedade, viver longe, negando a sua própria natureza pecaminosa, os seus desejos ímpios. Volte para o Senhor agora. Volte-se para Deus cada vez mais. Santifique a sua vida. Busque do Senhor o que Ele quer consigo. Pare de tentar especular. Tem gente tentando especular. Será que é isto, é aquilo? Deus quer vidas santas. A ordem do divino é esta: sede santos porque eu sou santo. Não é ser santos como A, B, ou C, ou Cicrano ou Baltarano. É ser santo como o Senhor. Então como podemos nós ser santos? Através da morte e da ressurreição do Senhor. Pela nossa fé em Cristo. Voltando-nos para Deus. Volte-se para Deus agora. Volte-se para o Senhor. Viva uma vida santa. Uma vida que glorifica a Deus. Oremos. Pai amado, obrigado, Senhor, por esta manhã de neve. Obrigado pelo frio. Obrigado pelo cuidado do Senhor. Obrigado por esta possibilidade de estarmos online. E pedimos que o Senhor, nesta manhã, nos santifique. Nos conduza a viver vidas santas diante do Senhor. Vidas que agradam. Abençoa, Deus, aqueles que receberam esta palavra esta manhã. Senhor, guarda-nos em Ti. Assim oramos, assim louvamos e assim bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Para si que está aí, estaremos novamente live ao meio-dia, Eastern Time, para a nossa mensagem em inglês. E fique seguro, fique quente em sua casa e ore. Dedique-se a Deus neste dia do Senhor. Não esqueça, hoje é dia do Senhor. Deus abençoe ricamente e obrigado por ter estado connosco.